20 de fevereiro de 2026. Esse é o TFMED-US 2026.2. Essa aqui é a aula 24 e hoje o assunto é gases. Assunto que a UES tem cobrado num nível que é bastante alto em relação aos vestibulares tradicionais, tá? Então vamos tratá-lo com respeito, com cuidado, atenção, para não cair nas armadilhas que a UES está colocando na prova de vocês. Sobre o modelo dos gases ideais e a distinção entre gás e vapor. Analise as afirmativas. No modelo de gás ideal, desprezam-se as interações intermoleculares e o volume próprio das partículas. É exatamente isso que é um gás ideal. Sabemos que o gás é composto por moléculas. Essas moléculas têm movimento caótico. São confinadas dentro de um espaço e ficam se movendo de maneira aleatória. E durante esse movimento, elas vão se chocando umas com as outras, né? E nesses choques é que vai aparecer a pressão. A pressão é o resultado do choque das moléculas contra as paredes do recipiente. O gás ideal prevê que o tamanho da molécula é desprezível em relação ao volume por ela ocupado. E também que as interações de origem eletrostática entre as moléculas é desprezível, tá bom? Então, seria o modelo padrão dos gases ideais. E tem dois. Um gás ou vapor suficientemente afastado da condensação exerce pressão devido às colisões elásticas de suas partículas com as paredes do recipiente, com as paredes, podendo ser descrito por PV em RT. Essa aqui é a equação de Clapeyron. Não é Clapeyron, não, é Clapeyron. Ele é francês, respeita o rapaz. Você quer desrespeitar um francês, pronuncia o nome dele com sotaque inglês. Aí é sacanagem. Então, a equação de Clapeyron, a equação de estado, ela funciona para gases e também para vapor. E, cara, afinal, qual é a diferença entre gás e vapor? Vamos ver no item 3. Então, aqui está correto. O vapor tem que estar longe do ponto de condensação. Por exemplo, o vapor d'água, né? Ele condensa a que temperatura? A pressão ambiente, 100 graus Celsius. Se o vapor estiver acima de 100 graus Celsius, ele se comporta como gás, certo? Aliás, eu posso, não é que se comporta como gás, eu posso estudá-lo como fosse um gás. Item 3. Chama-se vapor a substância no estado gasoso que pode ser liquefeita apenas por compressão, pois está abaixo da temperatura crítica. Exatamente. Nós vimos recentemente o chamado diagrama de fases. Lembram? Nós temos 3 fases possíveis baseadas em pressão e temperatura. Vamos pegar uma substância de comportamento normal. Uma substância tipo assim, ó. Nós tínhamos um pontinho de coexistência entre as 3 fases. Fase sólida, fase de vapor, fase líquida. Mas existe um pontinho bem aqui, ó, que é o ponto crítico. Aqui é o ponto triplo ou ponto tríplice, onde tem as 3 fases. Acima desse ponto crítico, a substância deixa de ser vapor e passa a ser gás. Exemplo, a água. A água a 100 graus Celsius, a 1 atm, vapor. A água a 120 graus Celsius, 2 atm, vapor. Água a 374 graus Celsius e numa pressão de 400 atmosferas, a água é gás. Nos sistemas de energia térmica, né? Energia termoelétrica, a água é aquecida até 400 graus Celsius.
naquela temperatura, a água não é mais vapor, ela é gás. Entendeu? Então, para você definir se a água é gás ou se é vapor, você vai se perguntar, está acima ou abaixo do ponto crítico? Se estiver acima, é gás. Abaixo, é vapor. Então, aqui é como se fosse vapor. Vapor. E aqui para cima, gás. E uma vez gás, o que difere os dois, vapor e gás? Se você abaixar a pressão, se você aumentar a pressão, né? Se aumentar a pressão do vapor e esse vapor não virar líquido, então não é vapor, é gás. Certo? Olha só, se nós pegarmos aqui, ó, sem mexer na temperatura, você simplesmente aumentar a pressão e conseguir levar de vapor para líquido, ou seja, conseguir liquefazer, aí é um vapor. Peraí, professor, então aqui em casa tem um botijão de gás que eu balanço, aqui é líquido, né? Como o fluido de isqueiro também, né? Se você balançar um isqueiro, você escuta um negócio, um líquido, porque na pressão onde ele está liquefeito. É quando você abre a válvula, libera, ele volta a ser vapor, certo? Então, o vapor, ele pode ser levado ao estado de líquido, pode ser liquefeito simplesmente aumentando a pressão, sem mexer na temperatura. Agora, se você tiver que resfriar para poder liquefazer, aí ele é gás. Nitrogênio líquido, né? Existe nitrogênio que é gás líquido. Mas só que para ele chegar a ser líquido, tem que ser resfriado. Temperatura 196 abaixo de zero. Tá bom? Então, os gases, eles para serem liquefeitos, têm que ser resfriados. Só que quando você resfria, ele deixa de ser gás e passa a ser vapor. Sacou? Então, gás e vapor são duas fases que têm a ver com o estado gasoso. O estado gasoso abrange gás e vapor, tá bom? Então, o item 3 realmente conta a diferença entre os dois. Item 4. Um gás real aproxima-se do comportamento ideal em baixas temperaturas e altas pressões. Vocês concordam ou discordam dessa afirmação? Um gás real se comporta como ideal nessas condições? De baixa temperatura e alta pressão? A Camille diz que não. Diz que é mentira. A Camille diz que é mentira. Quem concorda com a Camille? Além de mim? Aí é covardia, pessoal. Aí é covardia você perguntar quem concorda com ela depois que você concordar, mas eu posso estar errado, pessoal. Vocês confiam em mim? Não. Altas temperaturas e baixa pressão. Exatamente. A explicação para isso, né, Ricardo? Me explica por que o item 4 está errado. Deixa eu só dar aqui uma resposta aqui para um colega meu. Já eu te explico. Estou em aula. Opa, Duda. Diga lá, Duda. Professor, quando se fala assim, altas temperaturas, pressão, essas coisas, eu lembro muito das compressões adiabáticas e expansão adiabática, né? Tem algum sistema em que ele trabalhe mais focado para transformar esse vapor em gás ou não tem nada a ver? Bom, vamos chegar na adiabática daqui a pouquinho. Quando você pensa, desculpa, quando você pensa em transformação adiabática, dando aqui spoiler, você pensa geralmente em transformações rápidas, certo? Mas não é exatamente isso. Existem transformações adiabáticas lentas, mas a maioria esmagadora do mundo real são realmente rápidas. Quanto ao fato de um gás se comportar como ideal, um gás real se comportar como ideal, não ser em baixa temperatura e nem alta pressão. É o contrário, tá bom? Ricardo, o que vai favorecer
que um gás real se comporte como ideal? Um gás ideal é aquele em que as moléculas colidem entre si de maneira aleatória e maneira elástica, né? Colisões elásticas, sem perder energia, tá bom? O gás não perde sua energia. Teoricamente, não perde. Então, para as colisões serem perfeitamente elásticas, isso vai ser mais fácil se eu tiver mais colisões. Saca só, para classificar um gás em ideal, eu preciso que as colisões sejam elásticas. Se eu tiver baixa temperatura, eu vou ter, digamos, vou supor aqui, eu vou ter 100 colisões entre as moléculas. Se ele estiver quente, eu vou ter 1 milhão de colisões. Opa! Então, se a temperatura mais alta favorece, aumenta a quantidade de colisões, a chance dessas colisões serem elásticas vai crescendo. Entendeu? Então, a temperatura alta favorece o número de colisões. E a baixa pressão, que é outra coisa importante, favorece o quê? Que o espaço que o gás ocupa seja muito menor do que o volume das moléculas. Se eu pegar, por exemplo, 1 litro, 1 quilo de gás de cozinha e colocar dentro de, sei lá, uma latinha pequena, dessas de spray, né, para axila, e eu colocar esse mesmo quilo dentro de um tanque enorme, o gás vai se comportar mais como ideal em que local? No local bem grande. Porque num tanque grande, aquele quilo de gás vai se espalhar de modo que o volume das moléculas vai ser totalmente desprezível. Já se eu confinar muito gás num volume pequeno, vai ser difícil eu desconsiderar o volume das moléculas em relação ao volume do recipiente. Baixa pressão favorece o volume ser desprezível. E alta temperatura tem mais colisões, mais chances dessas colisões serem elásticas, que é isso que um gás real, um gás ideal tem, certo? Colisões elásticas e também volume das moléculas desprezível em relação ao ocupado. Ficou claro? Ricardo, o que seria uma temperatura alta? Acima de 0 graus Celsius. Já é alto. No item, no modelo de gás ideal, desprezam-se interações intermoleculares e o próprio volume das partículas. Por que o volume é desprezado? Sendo que PV é igual a nRT. Esse V é o volume do recipiente que o gás está ocupando. Não é o volume das moléculas. Pronto. O Madison está por aí, ó. Existe uma equação que a UES já explorou, que é a equação de Van der Waals. Van der Waals fez umas correções para volume e pressão, que é para fazer com que os gases reais sejam melhor estudados. Certo? Exatamente isso. São correções de volume e pressão. Ricardo, qual é o fator do gás real que, tipo, mascara um pouco a pressão? As interações moleculares. Ou seja, essas moléculas não estão 100% soltas, não. Elas estão interagindo entre si. No modelo ideal, as moléculas estão soltas. Soltas. No modelo real, as moléculas interagem entre si. Aí é o caso da equação de Van der Waals, que está aqui para frente, eu acho. Isso é até engraçado, porque se for um gás formado por 2 elementos binários, no caso HS, que é ácido sulfídrico, HF, no caso, né? Aí a diferença de eletronegatividade, que é o momento de polo nos átomos, aí você tem um negativo e um positivo. Isso você vai repetir em N moléculas. Aí uma puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, e o gás começa a ter força de atração dentro dele mesmo, se autocontraindo. Por isso que a pressão tem que ser alta, para ela expandir de uma vez e poder desprezar isso. E tem misturas que o cara pega 100 ml de uma substância, 100 de outra, quando mistura as duas, o resultado dá 150, 180. Que diabo é isso aí, cara? 100 mais 100 é 200, mas quando você faz reação química, nem sempre 100 mais 100 é 200. Se você pegar 100 gramas de hidrogênio e 100 gramas de oxigênio, quando juntar, dá o quê? 100 gramas de água. Ou seja, quando existe reação química,
a soma de volumes pode não ser conservada, né, Madison? Sim, exatamente, professor. Pois Porque é. vai depender da relação mol. E também tem a ver com as interações, as atrações, certo? Tudo tem a ver com eletrostática, certo? A questão dos arranjos das moléculas, se uma tem ponto de fusão mais alto, mais baixo, se uma é mais dura ou mais macia, tem a ver com as interações entre moléculas. Se a estrutura é cristalina, se a estrutura é amorfa, né, tem a ver com as interações eletrostáticas. Então, o item 4 realmente está falso, porque é o contrário. O gás vai ser tratado como ideal em baixa pressão e alta temperatura. 5. No modelo de gás ideal, a energia interna depende exclusivamente da temperatura absoluta. Bom, se for um gás monoatômico, a energia interna é 3 meios de nRT. Então, sendo N a quantidade de matéria, R a constante universal e T a temperatura absoluta, sim, a energia interna depende somente da temperatura absoluta. E claro, depende do tamanho da molécula, a energia interna, a US já perguntou na prova passada, certo? A energia interna depende do tamanho da molécula? Não, não depende. Para um gás ideal, tá bom? Ideal. Então, o item 5 tá correto. Depende só da temperatura. Claro que esse N é um valor fixo, né? Certo? Se eu colocar mais gás dentro do recipiente, a energia interna aumenta. Mas pegando uma amostra, uma quantidade definida, dessa quantidade, a energia interna depende só da temperatura. Para essa quantidade específica. Se você aumentar a temperatura, aumenta a energia interna. Então, são corretos 1, 2, 3 e 5. Né? 1, 2, 3 e 5. Item C de casa. Beleza? Questão 2. Considere as afirmativas a seguir sobre o modelo dos gases ideais e suas propriedades termodinâmicas. Item 1. No modelo de gás ideal, desprezam-se tanto o volume próprio das partículas quanto as interações moleculares, admitindo-se apenas colisões perfeitamente elásticas. Acabamos de ver isso aqui. 2. A pressão exercida por um gás ideal resulta exclusivamente das colisões das partículas com as paredes do recipiente, sendo proporcional à temperatura absoluta. A pressão é proporcional à temperatura absoluta. Pessoal, não entendi, ó. Então, vamos lá. Como se trata de um gás ideal, vamos analisar o item 2, considerando a equação de Clapeyron. Por você, nunca rezei tanto. Vamos lá. Para uma certa amostra de gás. Volume definido, né? Ó. Se o volume V é constante, se a quantidade de gás é constante, e esse R é uma constante, você pode concluir o que, Ricardo? Que a pressão é proporcional à temperatura. Olha que interessante, galera. Para um gás ideal, a pressão é proporcional à temperatura. Se você dobra a temperatura absoluta, dobra a pressão. Então, item 2 está correto. Item 3. No modelo de gás ideal, a energia interna do sistema depende exclusivamente da temperatura absoluta. Sim, não dependendo da pressão nem do volume. E aí? A energia interna depende da pressão e do volume para uma certa amostra de gás. O que vocês acham? Sei lá, professor.
Olha aí, a Camila está dizendo que é só temperatura. E aí vocês botam fé na Camila, ok? Contra a Camila. Contra o que ela falou, claro, né? Não é contra a Camila pessoa, não. Concordam, discordam. O Márcio está concordando. Já tem 2, Camila. Para fazer os 3, eu vou concordar também. Ó, o médico está confiando também, ó. Já está sabido, né, médico? Está confiável. Está confiável. Pessoal, olha só. Como a gente viu anteriormente, a energia interna de gás monoatômico é 3 meios de nRT. Certo? Então, não dependendo da pressão nem do volume. Por essa função aqui, ó, você vê claramente que a energia interna está sendo descrita, está dependendo só de temperatura. Agora, se eu dissesse, depende do produto, pressão, volume, aí sim. Depende, ó. Porque esse produto é igual a esse aqui, ó. Tá bom? Então, não depende especificamente de um ou de outro. Depende do produto. Ok? Depende do produto. Então, o item 3 está correto. Item 4. Em condições de baixa temperatura e alta pressão, um gás real tende a apresentar comportamento próximo. Não. Vimos agora há pouco que não. Falso. Corretos 1, 2 e 3. Opção B de bola. Ricardo, vamos lá. Só um adendo aqui, né? Ó, desprezar o volume próprio, eu acho que você entende, né? Que se eu tiver um recipiente muito pequeno para uma quantidade de gás muito grande, o gás vai ser uma coisa, vai ter um volume que não vai dar para desprezar. Digamos que o gás fosse um monte de bolinhas. Ó, ixi. Digamos que o gás fosse um monte de bolinhas. Se essas bolinhas estivessem assim, ó, muito empilhado, não teria como desprezar, né? Então as bolinhas são soltas, assim, largadas. Então o volume final delas não vai mexer com o volume do... não vai interferir no movimento livre dessas moléculas. Outra coisa importante, que se a gente considerasse as interações moleculares, isso acabaria tirando as colisões perfeitamente elásticas. Tá bom? Porque, tipo, haveria um puxa-puxa aqui, de força, e elas batem uma na outra e voltam, ricocheteiam, né? Nas paredes, entre si. Se a gente considerar a força de interação, então essa liberdade para colidir localmente com todo mundo seria tirada, se considerássemos interações moleculares, que é o caso do gás real. Tá sabida. Concordo com o Madison. Considere as proposições a seguir referentes ao modelo cinético dos gases ideais. Item 1. A pressão exercida por um gás ideal decorre das colisões elásticas de suas partículas com as paredes do recipiente. Sim. Eu estou sendo meio repetitivo para reforçar essas coisas. Para um gás ideal, a temperatura absoluta é proporcional à energia cinética média de translação das partículas. E aí, sim ou não? A energia, a temperatura absoluta. E aí? Analise o item 2. Nós vimos que a pressão é uma função exclusiva da temperatura. São proporcionais. Ricardo, e
E a temperatura absoluta vai depender somente de energia cinética média de translação. Se nós pensarmos nessas moléculas como objetos que têm massa, uma massa pequena, claro, bem pequenininha, existe também interações gravitacionais. O problema, ou a questão, é que a força gravitacional ela é muito, mas muito menor do que a força eletrostática. Ou seja, as interações gravitacionais em sistemas de moléculas, átomos, é desprezível. É só pensar assim, gente, ó, para você ver o grau, para você ver o grau de desprezo, pensa nisso. A força gravitacional tem um fatorzinho de 10 elevado a quanto? Menos 11. E a força elétrica, na constante dela, tem um fator que é 10 elevado a nona. Ou seja, entre menos 11 e mais 9 são 20 ordens de grandeza. Sabe o que é isso? 20 ordens de grandeza? Quer dizer 10 elevado a 20. Então, Ricardo, tu quer dizer, mas que a força gravitacional é 10 elevado a 20 vezes mais fraca do que a força elétrica? Sim. Então, os efeitos gravitacionais, né, de energia potencial gravitacional são desprezíveis num gás ideal, tá bom? Então, isso faz com que toda a energia do gás seja de origem cinética, tá bom? Despreze energia potencial. Ricardo, se for potencial eletrostática, se for potencial eletrostática, é desprezível também? Aí uma pergunta boa. A energia potencial eletrostática entre as moléculas de um gás ideal é considerável? Gente, num gás real ela é contabilizada. Mas num gás ideal nós desprezamos qualquer outra energia que não seja cinética. Tá bom? Aquela história de dizer, desprezar as interações, porque tem interações eletrostáticas e tem interações gravitacionais. As gravitacionais, desprezíveis, porque a massa é muito pequena. E as eletrostáticas são desprezadas por definição. Tá bom? Por definição. Não é que não existam e sejam relevantes, mas por definição despreza. Então, sim, num gás ideal, a temperatura absoluta é dada pela energia cinética e não energia potencial. Ela existe, mas não é contabilizada. 3. Mantidas constantes, temperatura absoluta e quantidade de matéria, a pressão de um gás é inversamente proporcional ao volume ocupado, ou seja, menos volume mais pressão. Vejamos. Clapeyron. PV NRT. Mantidas constantes, temperatura absoluta, aqui, ó, constante. Quantidade de matéria, constante. Então, a pressão e o volume são inversamente proporcionais? Sim. Se o produto entre duas grandezas gerar uma constante, é porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Dobrou o volume, derrubou a pressão para metade. São inversamente proporcionais. Verdade. 4. Para gases ideais e distintos, a mesma temperatura absoluta. As partículas de maior massa molar apresentam maior velocidade média. Essa também foi uma perguntinha da UES, feita há algum tempo. E essa questão aqui exige que você conheça a fórmula. Velocidade média depende da massa
Bom, isso aqui tem a ver também, sabe com o quê? Com velocidade de propagação do som, né? Meu amigo Madison. Bom, vamos pensar aqui com a intuição mecânica. Gases distintos, né? Pode ser o gás oxigênio, pode ser o gás hidrogênio, que eles têm massa molar diferente, né? Oxigênio 16, o hidrogênio 2, né? Aliás, hidrogênio é só 1, né? E o oxigênio é 8. Só que o gás oxigênio O2 é 32, né? A massa da molécula. E do hidrogênio é 2, que são 2 hidrogênios. Galera, essa velocidade média, você bota V traço, é a raiz quadrada de 3RT sobre M. Essa é a velocidade média. Perceba que aqui, essa velocidade depende da temperatura e depende também da massa molar. Ou seja, gases mais pesados, eles têm mobilidade menor. As moléculas são mais lentas. Que faz mais ou menos sentido, né? Moléculas pesadonas são mais lentas do que moléculas leves, tá bom? Então, no item 4, partículas de maior massa molar apresentam uma velocidade não, menor. Falso. Bom, tinha que saber isso aqui, ó. Ou pelo menos pensar, né? Usar o bom senso. Pronto. Eu falei para vocês que a energia interna não dependia da massa molar. Não foi? Então, vamos pensar assim, ó. Se a energia interna não depende da massa molar, a energia cinética tem algumas formas que eu esqueço, sabe? Energia cinética de gases. Acho que é 3 meios de kT, né? É 3 meios de RT. Energia cinética, 3 meios de RT. Aqui não está colocado 3 meios de nRT, né? Ixi. Que é por mol, né? Pronto, essa aqui, ó. Pronto. 3 meios de nRT. O que você percebe? Que esse N é a quantidade de matéria. Já pega a massa de gás pela massa molar. Cara, peraí, calma aí. Tu quer dizer que 2 amostras de gás diferentes, com massas molares diferentes, têm diferentes velocidades? Sim. O gás mais pesado, vamos dizer assim, ó, um gás com moléculas mais pesadas tende a se mover mais devagar. Mais leve, mais rápido, né? Dependem de maneira, não é inversamente proporcional, tá bom? Tem a raiz. Mas quando você baixa a massa da molécula, ela se move mais rápido. Por quê? Porque a energia cinética é a mesma. Peraí, cara. Se tu tiver 1 mol de oxigênio a uma temperatura tal e tiver 1 mol de hidrogênio na mesma temperatura, nos 2 casos, vai ter a mesma energia cinética? Sim. A mesma energia cinética. Mas só que você tem que lembrar, no oxigênio, que é mais pesado, as moléculas vão se mover mais devagar. A velocidade das moléculas pesadas é menor. Mas a energia cinética de 2 gases, a mesma temperatura, na mesma quantidade, são iguais. A UES perguntou isso, cara. Aí é sacanagem, né?
E o cara pensa, se um gás é mais pesado, tem moléculas mais pesadas, massa molar maior, eu vou ter o gás com mais energia cinética. Não. Energia cinética não depende de massa molar, depende de quantidade de gás e temperatura. Tá bom? Então, corretos, 1, 2 e 3, item A. Eu vou dizer para vocês que eu não sou fã de gases e termodinâmica. Não sou um fã disso aqui, não. Tem muitas coisinhas que têm que ser consideradas e tem coisinhas que são modelos muito simplificados para situações muito específicas. Você sabia que o estudo dos gases, de verdade, não é um estudo baseado em equações bonitinhas? É um estudo baseado em estatística. O estudo dos gases reais é feito segundo equações estatísticas. É muito, muito feio. Questão 4. Opa. Diga aí. Só uma pergunta mesmo. Essa questão dos gases reais é porque é aquela questão que, tipo, até hoje não dá para saber mais ou menos prever como é que vai ser a movimentação dele, é? Bom, a questão dos gases reais tem mais a ver com o volume das moléculas em locais pequenos e também a temperatura, né, que vai definir se as colisões vão ser mais numerosas ou menos numerosas. Então, não tem a ver exatamente com a questão da quantidade. Tem a ver com o volume do gás que é considerado em ambientes pequenos. Seria o caso do gás ideal. Para se comportar como ideal, o gás tem que ter liberdade. E liberdade você tem em recipientes grandes. Certo? Entendi, certo. Nos pequenos, você vai ter um volume tão pequeno que o das moléculas, aquele móizinho de moléculas, teria que ser considerado. Bom, a próxima questão é uma questão lendária, é uma questão muito massa. Sempre que eu vou resolver essa questão, eu conto uma historinha. Quando você faz uma live com um colega seu, geralmente você combina, né, faz um script, um roteiro, minha parte assim, a tua é assado. Vou falar disso, eu vou contar uma piada que tu vai rir em tal momento. Né? A gente combina para ficar um negócio bem amarradinho. No mundo real, não tem combinado. É na marra, no improviso. Estava Renato Brito e eu fazendo uma revisão para a FUVEST. Eu fiz a lista das questões e entreguei para ele. Ele não resolveu antes as questões, e nem eu. Aí eu escolhi as minhas, deixei ele escolher as dele. E essa questão deu BO, certo? Essa questão aqui é horrível, pessoal. E aí o Renato, cara, tu sabe como é a resposta da questão? Como é que faz? Ele disse, não fiz, não, essa questão. E aí passou um sufoco, né? Não foi de propósito, mas acontece. Como você comentar uma prova da EFON ao vivo, ou da AFA, né? Pode rolar um sufoco. Eu já me enrolei em questões, Renato me salvou, e vice-versa. É bom demais. Questão 4. O gasômetro, esse bicho aí, utilizado para armazenar ar, é um recipiente cilíndrico metálico com paredes laterais de pequena espessura. Ele é fechado na sua parte superior e aberto na inferior. Permanece imerso em água e pode se mover na direção vertical. O gasômetro contém ar, inicialmente a temperatura de 300 Kelvin, e o nível de água no seu interior se encontra 2 metros abaixo do nível externo. Nessas condições, a tampa do gasômetro está a 9 metros acima do nível externo da água. Você percebe que, pela quantidade de informações que ele deu, a figura é quase que um enfeite. A UES podia usar essa questão aqui igual, só tirar essa parte. A figura não precisa. Ele descreveu tudo, tá bom? A figura é um enfeite. Aquecendo-se o gás, o sistema se estabiliza numa nova altura de equilíbrio, com a tampa superior a uma altura Hzão, em relação ao nível externo da água, e com a temperatura do gás igual a 360. Supondo que o ar se comporte como gás ideal, a nova altura H será aproximadamente igual a quanto? Pronto. Você lê a questão,
olha para a figura, olha para a questão e acha que está faltando alguma coisa. Certo? Terrível. Terrível. E aí, vocês conseguiriam resolver essa questão de gases de boa? Professor, é sinistro. Bom, antes de botar a mão na massa, vamos olhar para a figura e nos fazer uma pergunta. Essa estrutura cilíndrica, ela está flutuando na água, né? Se ela flutua, apesar de ter um peso, é porque o empuxo está mantendo ela estável. Concorda comigo? Se tem uma estrutura flutuando na água, é porque tem empuxo atuando para sustentar o peso. Né? Minha pergunta, o peso do gás e o peso da estrutura. Claro. Quando o gás esquentar, o peso muda? O que é que vocês acham? O peso muda quando esquenta? Não, professor. A massa não depende de temperatura. A massa é uma coisa fixa, né? Dada. Massa não depende de temperatura. Uma pessoa, digamos, apressada, ou que está começando a entender e tal, ela podia pensar com todo direito que quando o gás esquentasse, a pressão interna iria aumentar. Se essa pressão aumentar, o nível de água vai baixar. Por quê? Aqui tem uma briga. O gás, no caso o ar, exerce uma pressão sobre a água. E a água exerce uma pressão sobre o gás. Né? Porque se não tivesse pressão, a água iria invadir o recipiente. E se a pressão aqui fosse muito grande, iria expulsar a água. Ricardo, essa pressão de fora aqui, ó, essa de baixo, a pressão do líquido, está vindo de onde? Desse volume deslocado. Olha que massa, Ricardo. Ó, tu quer dizer que esse volume aqui, deslocado, aqui e aqui, é quem cria esse empuxo? É. E esse volume tem a ver com o quê, professor? Tem a ver com o peso do cilindro. Como o peso não vai mudar apenas esquentando o cilindro, eu posso supor que o empuxo não vai mudar. Né? Vocês estão me entendendo, pessoal? Dá um legalzinho se estiver entendendo. Pronto. Então, se o peso da estrutura do gás não muda esquentando, então o empuxo não muda. Se o empuxo não muda, esse volume deslocado não muda. Então, peraí, Ricardo, tu quer dizer que a pressão que essa coluna faz, essa pressão aqui, ó, pressão da água, essa pressão não muda? Então, Ricardo, a pressão do gás também não muda. Conclusão, esse aquecimento, essa transformação, essa expansão, quando aquecer, vai ser isobárica. Vale, Ricardo? Tu fez toda essa explanação só para garantir que esse aquecimento é isobárico? Somente. O gás vai evoluir. O gás vai evoluir de 300 Kelvin para 360 de maneira isobárica. Isobárica. Então, a parte que está
acima do nível interno vai se manter a mesma. Então, se é uma transformação isobárica, professor, quer dizer que V1, T1 é igual a V2, T2. Qual era o volume ocupado pelo gás inicialmente? Área da base, eu não sei. Vezes a altura. A altura ocupada pelo gás. Tudo isso aqui, ó. 2 mais 9. Base, área vezes altura, volume. Em uma temperatura de 300 Kelvin. Volume depois, S, 2, mais H, sobre 360. Eu repeti o 2 porque essa diferença de nível entre a parte de fora e de dentro não muda. Não muda. Eu tô achando muito fácil, Ricardo, ó. Depois que você entende o que eu falei, da sustentação, do empuxo, da pressão da coluna, depois que você analisa a parte hidrostática, para chegar à conclusão que é uma transformação isobárica, que a pressão inicial e a final são as mesmas, aí realmente fica fácil. Mas até chegar nesse ponto, você sofre. E sofre mesmo. 30 dividido por 6, 5. 36 por 6, 6. 6 vezes 11. Bota aqui, ó. 6 vezes 11 igual a 5 vezes 2 mais H. 2 mais H igual 66 dividido por 5. Se fosse dividido por 10, daria 6,6. Como 5 é metade de 10, vai ficar o dobro de 6,6. 13,2. 13,2. Então, a nova altura vai ser 11,2 metros, contado a partir da superfície externa ao recipiente. Opção correta, D de dado. E eu vou dizer mais uma vez, não é o tamanho da resolução que define se a questão é fácil ou difícil. Certo? O que define se é fácil ou difícil é se você teve que fazer uma análise profunda para interpretar a questão ou foi só aplicar a fórmula. Porque se ele dissesse, considere o processo isobárico, aí tudo que eu analisei aqui seria besteira. Certo? Se ele dissesse que era isobárico, pronto, ficava sem graça. Mas é claro, né? Você tinha que saber que essa alturinha aqui, ó, ela não se altera, esses 2 metros. E teria algum caso que essa altura podia se alterar? Sim. Se esse gasômetro tivesse ancorado aqui embaixo. Se fosse amarrado no fundo do mar. Aí você aquece, a pressão de dentro ela vai aumentar. Então vai expulsar mais água e vai puxar para cima, certo? Se fosse ancorado. Mas ele está boiando, não está ancorado. Sacou aí? Gostou da questão? São questões como essa, de alta qualidade, que vão fazer a nossa aula ficar bacana. Eu sempre achei, continuo achando, questões bobas não servem para nada. Questões top são questões que exigem uma análise, uma discussão, e durante esse processo de discussão é que a gente cresce. Duda. Mas aí, no caso de ela ser ancorada, seria uma isovolumétrica? Aí podia ser isonada. A pressão mudaria, a temperatura e o volume. Os 3 mudam. Ixi,
Pois é, ia ser terrível. Né? Porque assim, nem toda transformação é ISO alguma coisa. Pode ser que você tem que usar a equação geral, né? Pressão, volume, temperatura. Aí é PV sobre T. P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2. Ela pode ser isonada. Questão 5. Eu não sei vocês, mas dessa prova aqui, de 23.2, foi uma das provas da UES que foi mais difíceis. Eu acho que a 23.2 é comparável a 25.2, em termos de dificuldade. Essa questão foi um terror. Muitos alunos me relataram que essa questão aí não saiu de jeito nenhum. Eu fui comentar ao vivo na live do Sérgio Ricardo, a questão tal foi a terrível. Foi a terrível. Certo? Que essa prova eu comentei. Aliás, de 2022.2 para cá, eu comentei todas. Se não toda a prova, mas eu comentei todas as provas. De 22.2 até agora. E essa foi uma questão que deu muito trabalho aos alunos. Para mim, nem tanto. Eu tive a graça de, na hora do ao vivo, eu consegui enxergar a saída. Certo? Vamos lá. Como uma proposta experimental de prática, de baixo custo, para determinar a pressão atmosférica local, um professor de física propõe que os alunos façam uso de um tubo estreito com área de seção constante, S, e comprimento L, aberto nas extremidades. O experimento consiste em mergulhar o tubo com as extremidades não bloqueadas até sua metade, em um fluido de densidade D conhecida. Em seguida, a extremidade em contato com o ar é bloqueada pelo estudante e o tubo é retirado integralmente do fluido. Nestas condições, observa-se que a coluna de comprimento L sobre 4 do fluido permanece dentro do tubo. Considere que a gravidade vale G e quaisquer transformações envolvidas ocorram sem mudança significativa da temperatura. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Sem mudança significativa na temperatura. Esse é o spoiler. A pressão atmosférica local em termos da galera seria quanto? Vamos lá. Tem aqui um recipiente contendo um certo fluido, cuja densidade é conhecida, e um tubo aberto em ambas as extremidades é mergulhado até que metade do seu volume ou do seu comprimento fique dentro do fluido. Aqui, está fora de escala, né? Tudo bem. Está fora de escala. Deixa eu aumentar aqui o líquido. Pronto. Só para não ficar tão fora de escala, né? Está aí o nosso tubo, certo? Aí o cara vai, imerge no líquido até uma altura que é metade do comprimento do tubo. L sobre 2. E aí o tubo vai, naturalmente, ser preenchido até aqui, ó. Próximo passo. Tapa o tubo. Tapa o tubo. E esse fluido escorre. Só que não escorre todo não, né? Fica uma parte. Ricardo, por que que o fluido não escorreu todo? Ele tapou a parte de cima. Por que que o fluido não escorreu todo? Adivinha? Que tem a pressão atmosférica. Ah, a pressão atmosférica evita que o fluido escorra todo. Tá bom? Então, o que ficou dentro? 1/4. 1/4 da altura aqui do tubo.
E aí, considerando que o ar é um gás ideal, esse ar sofreu uma expansão, né? Ele expandiu. Então, Ricardo, se é isotérmico, tu pode dizer que P1V1 é P2V2? Posso. Qual era a pressão do ar antes de tirar o tubo? Atmosférica. A pressão que estava atuando aqui, ó, era a pressão atmosférica. P0. Pressão atmosférica. Então, a pressão 1 atmosférica é P0. E o volume? Volume ocupado pelo gás. Como tinha metade do tubo dentro e metade fora, o volume vai ser a área da base, que ele disse que era S, vezes a altura, que vai ser L sobre 2. Volume ocupado pelo gás. E a pressão agora vai ser quanto, Ricardo? Boa pergunta. Quanto vai ser o volume? 3/4. Isso. O volume ocupado pelo gás. Ó, vai ser referente a 3/4 da altura. Então, aqui, ó, P2, que não sabe ainda, vezes volume, área da base, vezes 3/4 de L. Posso cortar o L e o S? Pode. Corto o S. Corto o L. Então, peraí. Ele quer saber a pressão atmosférica, né? Isso. Posso dizer aqui que a pressão atmosférica é 3/2, né? Simplifica por 2, ó. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, ó. 3/2. 3/2 da pressão 2. Essa pressão 2 é a pressão que o gás exerce. Vou botar aqui para vocês não esquecerem, ó. O que eu estou chamando mosquinha chata. O que eu estou... Não gostou do meu perfume, ó. Vou colocar perfume repelente de mosca agora. Essa aqui, gente, é o que eu estou chamando de P2. Cara, e como é que eu vou encontrar esse P2, macho? Vocês vão ver que tem variantes dessa questão que eu tirei de um livro de onde fatalmente a UES tirou essa questão também, certo? Um daqueles livros especiais que eu uso como referência para montar o material, né? Tem alguns livros, e o Madison me presenteou com questões peruanas, e aí juntando os peruanos com os indianos, e talvez um pouquinho de russos, vai ser uma coisa invocada para a segunda fase. Na primeira também vai ter algumas coisas invocadas aqui. Ricardo, e o que eu faço, cara? Gente, o líquido não escorre todo porque tem a pressão atmosférica, né? Falei? Ah, Ricardo, ó. Tu quer dizer que a pressão atmosférica atua por baixo também? Por cima, por baixo? Todo canto. Todos os buracos que tem em você, nariz, ouvido, estão pressurizados. A pressão do seu corpo de dentro e de fora é praticamente a pressão atmosférica. Se não fosse, você seria esmagado. Vamos lá. Vamos pensar agora em termos hidrostáticos, tá bom? Hidrostáticos. A soma das pressões sobre a parte inferior. Tem a pressão 2 e tem a pressão dessa coluna. O DGH, exatamente. A pressão que essa coluninha aqui exerce aqui embaixo. Pressão manométrica. Então, a pressão do gás mais a pressão da coluna tem que dar igual à pressão atmosférica. Se não desse, aí escorria. Se fosse menor, estaria subindo, né? Não estaria parado. Entendeu? Então, a soma das pressões de cima para baixo é igual a de baixo para cima. Escreve isso. Pressão 2
mais DGH, ou seja, densidade do líquido, que é adesão, gravidade, altura, L sobre 4. Isso aí é igual a quanto? P0. Que legal, pessoal. Então, agora a gente pode encontrar o P0, trocando o P2. Opa, pergunta. Diga lá, Madison. Não, pessoal, que o senhor falou esse negócio aí dos peruanos, né? Eu lembrei um negócio. Se eu contar pro senhor que eu achei um site mágico, literalmente, nem o Renato sabia, quando eu mandei para ele, ele ficou doido. E tem todas as últimas provas indianas comentadas de todas as universidades que tem lá, traduzido e totalmente de graça, eu acredito. Acredito. Ele mandou pro senhor, foi? Não. Madison me manda depois, que eu acho que não tenho, não. Bicho, Cara, assim, na Índia, como a miséria é muito grande, o material didático lá, ele é muito barato, sabe? Muito barato. O país subsidia. O papel, segundo o meu irmão, é um papel da qualidade de papel higiênico. O papel dos livros, para baratear o custo dos livros. Porque lá, cara, tudo é miserável na Índia. Tudo é baixíssimo orçamento. Então, esses sites indianos, eu acho que eles disponibilizam muita coisa gratuita para a galera que não tem grana. Então, pode ser que alguém de lá tenha feito isso aí de maneira legal, e colocar disponível. É possível. Pode não ser site ilegal, não. Por falar em ilegal, eu encontrei meu material no Scribd e também no Docera. Não, Pedi remoção. O site é completamente de graça. Uhum. Qualquer um pode entrar. Só foi difícil, eu achei sem querer. E tem todas as provas lá. Inclusive, tem muita questão de biologia que a UES tirou de lá. Pronto. Até aquela ideia de questão assim, que ele diz assim, a primeira é verdade, a segunda é falsa. Aí ele bota as opções. A primeira é verdade, a segunda é falsa. A primeira é verdade, a segunda é falsa. As duas são falsas. Esse tipo de questão, inclusive, tem lá também. Do mesmo jeito. Pronto. Pois eu ia dizer, Madison, que essa questão tem 2 ou 3 irmãzinhas muito próximas na mesma página do livro indiano, tá bom? Mas, claro, eu estou falando para vocês não vão espalhar essa informação assim loucamente, né? Eu uso às vezes como propaganda, mas eu acho que nem deveria usar, porque pode dar problema para mim. Mas, enfim, me passa depois o endereço do site lá, que eu gosto muito do material indiano. Gosto muito mesmo. Eu assisti uma live. Por favor, não seja egoísta. Vamos passar os documentos aí, gente. Claro, não. É para colocar no nosso grupo, né? Nosso grupo vai rolar isso aí. Gente, eu assisti um trecho de uma live de um lançamento de um curso na Índia. Sabe o quanto tinha ao vivo ao mesmo tempo? Estou falando de Índia. Deu um pico de 2 ou foi 3 milhões de pessoas ao vivo assistindo o lançamento de um cursinho. Por que a educação na Índia é de tanta qualidade e eles são altamente xenofóbicos? E eu estou replicando o que me disseram sobre os indianos. Eles são extremamente xenofóbicos. Certo? Eles não gostam de estrangeiros. Não gostam. Quando você chega lá como doutor visitante numa universidade indiana, você é recebido como alguém, uma pessoa não grata, uma pessoa indesejável, né? Mas, claro, é cultura e ninguém discute, tá bom? O que interessa é que os indianos são top na educação e eles sabem que só existe um caminho na Índia para você sair da miséria e ir para uma condição de vida melhor. Educação. No Brasil, não se tem essa percepção ainda, né? Infelizmente. Muitos não têm, e a nossa educação está virando piada, né? A cada ano. Eu digo isso com muita tristeza, sabe? Digo isso com muita tristeza. Mas vamos lá. Passo final, para dar a resposta da pressão atmosférica em função disso aqui, ó. Porque esses elementos têm que aparecer aqui, ó. Tá bom? Quando você monta isso aqui, ó, e percebe que a pressão atmosférica é 3 meses da pressão do gás, e a pressão do gás não foi declarada, você vai ter que colocar essa pressão em função de outras coisas. Para simplificar a nossa vida, é muito mais fácil
vir aqui e dizer que a pressão do gás é 2/3 da atmosférica, né? Passa a fração trocada, 2/3 da pressão atmosférica. E aqui você vai substituir, meu filho, 2/3 da pressão atmosférica mais dGL sobre 4 igual a pressão atmosférica. Ora, você vai pegar 2/3, tirar de 1, P0 menos 2/3, vai ficar 1/3, né? 1/3 da pressão atmosférica é igual a dGL sobre 4. Passa o 3 para o outro lado. E aí concluímos que a pressão atmosférica é 3/4 de dGL. Ricardo, é uma questão fácil? Não, não é fácil. É uma questão difícil, é uma questão que envolve uma parte de gases, uma parte de hidrostática, de equilíbrio de pressões, e aí no final você tem uma resposta que é em função da coluna e da densidade do fluido, tá bom? Então, 3/4, item A de avião. Certo? Galera, uma coisa muito importante, que eu digo e às vezes não respeito, chama-se descanso, tá bom? Nunca esquecer que a gente tem que descansar entre uma aula e outra, entre um encontro e outro, para não sobrecarregar, porque eu sei que vocês estudam física, biologia, química, matemática, e eu trabalho só com física. Eu me empolgo, viro noite, trabalho sem parar, mas uma hora a conta chega, né? E como eu estou me recuperando de uma tendinite, eu não vou abusar também muito, não. Então nós vamos parar por aqui e retornar amanhã de manhã, às 9 horas, para continuar o nosso trabalho com gases, tá bom? É um assunto importante, é um assunto... Quando o senhor terminar de uma olhadinha, eu mandei no privado do senhor o site lá. Massa, eu vou ver. Certo? Ei, mas não compartilhe não, que o Ricardo proibiu, o Renato proibiu de eu compartilhar. Não, cara, compartilhar só com o nosso grupo, né? Só com nossos alunos. Não, assim, a gente, né? Porque realmente ele pediu para me guardar segredo, que ele estava montando muito material da turma dele de lá. Uhum. Porque lá tem aqueles GE, né? Isso. Na verdade, Madison, todo o material que a gente tem assim especial, que vai nos ajudar nesse propósito de chegar na UES, eu acho que deve ser consumido e compartilhado entre a gente, para não deixar a concorrência de mão beijada, né? Vocês fizeram um investimento em vir para mim, não estão aqui gratuitamente, eu estou investindo meu tempo, investindo também a minha experiência nesse propósito de aprovação. Então, quanto mais a gente puder compartilhar entre a gente que está nesse esquema, melhor. Deixar os concorrentes bater cabeça. Já que as vagas são limitadas, nós temos 157 alunos, eu acho que vai superar a quantidade de vagas da UES, né? Então não vai dar para todos os nossos alunos, não. Agora não. Tá bom? Então, valeu, bom descanso. Amanhã, 9 horas, estamos de novo aqui. Tamo junto. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, quem for ver gravado, né? Tamo junto.